Fala galerinha, beleza? Tudo bom com vocês? Seja bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais uma aula. Vamos resolver mais uma questãozinha do Enem do ano de 2019. Essa daí é a questão de número 145, né? Da prova amarela. Do que ela vai tratar? Ela vai falar exatamente sobre a ideia de grandezas diretamente proporcionais. Belezinha? Antes de a gente resolver, deixa eu te fazer um pedido bem rápido. Quer ajudar esse canal a crescer? Veja como é simples. Basta você deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal se ainda não é inscrito e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Viu como é simples? Assim como aprender matemática é muito simples. Então, sem mais delongas, né, sem mais enrolações, vamos para a resolução da questão. E aí eu peço que vocês leiam a questão junto comigo atentamente. Ó, em um jogo online, cada jogador procura subir de nível e aumentar sua experiência, que são dois parâmetros importantes no jogo, dos quais dependem as forças de defesa e de ataque do participante. A força de defesa de cada jogador é diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado de sua experiência, enquanto sua força de ataque é diretamente proporcional à sua experiência e ao quadrado do seu nível. Então já vamos deixar isso aqui destacado, né? Que é umas coisinhas bonitas, né? Vamos deixar isso aqui destacado que aparentemente é algo importante. Algo importante, depois a gente fala sobre isso. Beleza. Vamos seguir a leitura. Continua lendo comigo, ó. Nenhum jogador sabe o nível e experiência dos demais. Os jogadores iniciam o jogo no nível 1, com experiência 1, e possuem força de ataque 2 e de defesa 1. Nesse jogo, cada participante se movimenta em uma cidade em busca de tesouros para aumentar sua experiência. Quando dois deles se encontram, um deles pode desafiar o outro para um confronto, sendo o desafiante considerado o atacante. Compara-se então a força de ataque do desafiante com a força de defesa do desafiado e vence o confronto aquele cuja força for maior. O vencedor do desafio aumenta seu nível em uma unidade. Caso haja empate no confronto, ambos os jogadores aumentam seus níveis em uma unidade. Pergunta: durante um jogo, o jogador J1 de nível 4, experiência 5, irá atacar o jogador J2 de nível 2, experiência 6. O jogador 1 venceu esse confronto porque a diferença entre sua força de ataque e a força de defesa de seu oponente era. Então, a pergunta é bem clara, né? Você vai precisar calcular a força de ataque do jogador 1, força de defesa do jogador 2 e fazer a diferença entre eles. Lembrar, né, gente? Diferença está relacionada à operação de subtração. Mas, Daniel, como é que a gente calcula essa força de ataque, essa força de defesa? E aí, esse grifo que eu fiz aqui, ela vai esclarecer para a gente como é que é isso, né? Ele fala, ó, a força de defesa de cada jogador é diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado de sua experiência. Traduzindo isso aqui matematicamente, seria como a força de defesa é, né, ela é diretamente proporcional ao seu nível, então vou chamar aqui de n, multiplicado, já que também é diretamente proporcional ao quadrado de sua experiência. Minha gente, o que é o quadrado de um número? Diga aí para mim. Exatamente, né? A gente pegar um número e elevar ao expoente 2, né? Então aqui seria E elevado a 2, tá? Daniel, mas se ele falasse assim, por exemplo, a força de defesa é inversamente proporcional, como é que essa expressão ela ficaria? E aí a única mudança, né, quando ele falar de inverso, é que ao invés de aparecer o nzinho aqui, você tem que fazer o inverso dele, né? Então ali o n, a gente subentende que tem um embaixo. Então o inverso seria o quê? O que está embaixo vai para cima, o que está em cima vai para baixo. Então ficaria 1 sobre n. Então se fosse inversamente proporcional, você não colocaria o n aqui, né? Você colocaria 1 sobre n, que é exatamente o seu inverso. Tranquilidade? Então a força de defesa, né, diretamente proporcional ao seu nível, né, e ao quadrado da sua experiência. Só que temos que se atentar ao seguinte: como a gente está falando de grandezas diretamente proporcionais, né, nós precisamos aqui acrescentar também uma constante qualquer. Podemos chamar ela de K, tá? Posso até chamar assim de K1, tá bom? Então a gente precisa da constante de proporcionalidade aí. E da mesma forma a gente faz para o ataque, né? Como é que ele fala do ataque? Sua força de ataque diretamente proporcional à experiência ao quadrado de seu nível. Então, o ataque
né, é exatamente o quadrado do nível, então o n ao quadrado. O E não é o quadrado ali, é normal. E, novamente, a gente vai precisar aqui colocar uma constante de proporcionalidade que eu irei chamar de K2. Belezinha até aí? Ok. E aí ele traz uma informação aqui no texto que é o seguinte, ó. Os jogadores iniciam o jogo no nível 1 com experiência 1 e possuem força de ataque 2 e de defesa 1. Para que essas informações vai nos servir? Exatamente para que a gente consiga calcular exatamente essas constantes de proporcionalidade aqui, né? Por quê? O nível e experiência ali, ele vai mudando no decorrer do jogo, tudo mais, assim como a força de defesa e a força de ataque. Só que a constante, como o próprio nome diz, né? Ela é constante, ou seja, não muda. Então, nós precisamos calcular inicialmente o valor dessas constantes. Antes de a gente pensar em calcular a força de ataque do jogador 1, a força de defesa do jogador 2. E para isso, vamos só substituir essas informações aqui no nosso probleminha. Como assim, Daniel? Ó, ele fala aqui, ó, que ele inicia o jogo no nível 1 com experiência 1 e força de ataque 2 e de defesa 1. Então, vamos substituir, ó. Na primeira expressão seria o quê? Defesa 1, nível é 1 também, né? O nível é 1. Experiência 1 também, então aqui vai ficar 1 elevado a 2 vezes K1. Ok, veja. 1 elevado a 2 dá quanto? Dá 1. 1 vezes 1 dá 1. E 1 vezes K1 vai dar o próprio K1, né? Então, aqui nós chegaremos à conclusão que o K1, a primeira constante de proporcionalidade, é igual a 1. Tranquilo, né? Até aí? E na segunda expressão, nós conseguimos achar exatamente a segunda constante de proporcionalidade, né? Ele fala que a força de ataque é 2 no início, né? O nível permanece ser 1, então vai ficar 1 ao quadrado, vezes experiência 1 também, vezes a constante de proporcionalidade, K2. Então, nós teremos, ó, 1 ao quadrado 1, 1 vezes 1 vai dar 1, e 1 vezes K2 vai dar o próprio K2. Então, nós teremos que a segunda constante de proporcionalidade é igual a 2. Então, nós já podemos substituir isso nas nossas expressões, né? Aqui onde tem K1 e onde tem K2, colocar os seus respectivos valores, né? Então, K1 é igual a 1 e K2 igual a 2. Perfeito até aí? Então, deixa eu apagar o restante aqui para que a gente possa seguir na resolução do problema. Porque agora nós temos condições, né, de calcular a força de ataque do jogador 1 e do jogador 2. Como, Daniel? Bem simples. Olha aqui como ele fala aqui no problema. Ó. Durante um jogo, jogador 1 de nível 4 e experiência 5. Veja, jogador 1 a gente precisa da força de ataque. Vou substituir aonde? Nessa segunda expressão aqui. Ó. Ele diz que ele tem nível, cadê? Ó, 4, então aqui vai ficar 4 ao quadrado. E experiência 5, né? Então, vezes 5, tudo isso vezes 2. Então, vamos lá, ó. 4 ao quadrado, 16. 5 vezes 2, 10. E 16 vezes 10 dará exatamente 160. E agora, nós vamos calcular a força de defesa do jogador 2, né? Basta pegar novamente as informações que ele dá no problema. Ó, a força de defesa do jogador 2 vai ser exatamente o quê? O nível, que é 2, vezes o 6 ao quadrado, que é relativo à sua experiência, vezes 1, que vai dar a própria informação que está aqui. Ó. Então, 6 ao quadrado, 36. 36 vezes 2, 72. E aí vem a pergunta, né? O jogador 1 venceu o confronto, né? Como é que ele vence? Né? Basta ver, comparar, né? A força de ataque com a de defesa. Veja, de ataque é maior. Então, realmente, o jogador 1 venceu. Mas por que ele venceu, né? Porque a diferença, né? O valor do ataque do jogador 1 para a defesa do jogador 2 é de quanto? Então, faz essa diferença. 160 menos 72. Veja, 0 menos 2 não tem como. Pede emprestado, aqui vai ficar 5 e aqui vai ficar 10. 10 menos 2, 8. 5 menos 7 não tem como. Pede emprestado, aqui fica 0 e aqui vai ficar 15. 15 menos 7 vai dar 8 também. E 0 menos nada vai dar 0. Então, a diferença da força de ataque do jogador 1 para a força de defesa do jogador 2 é exatamente de 88, que é a resposta para o nosso problema. Beleza, galera?
E aí, conseguiu compreender tudo relativo a esse problema? E dessa forma, eu reforço o pedido lá do início da nossa aula. Quer ajudar esse canal a crescer? Deixa o like se você ainda não deixou, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e compartilhe esse vídeo várias e várias vezes aí com seus amigos. Ajuda o canal a crescer. A gente se vê numa próxima aula. Valeu, galera!